O nome do bilionário Elon Musk foi, durante muito tempo, sinônimo de progresso da ciência e de investimento em uma economia verde. No Vale do Silício, celeiro californiano de startups, ele é uma espécie de professor pardal ig-tech, com soluções engenhosas e ultratecnológicas para assuntos cotidianos ou extraterrestres, que lhe renderam fama e seguidores no ambiente geek e politicamente progressista, especialmente nos Estados Unidos. Musk criou a SpaceX, que neste sábado tenta se converter na primeira empresa privada a enviar foguetes tripulados ao espaço. E é também o criador da fábrica de carros elétricos de luxo Tesla. Ter um Tesla até recentemente não era apenas sinal de riqueza, ao desembolsar os até $125 mil, ou quase R$800 mil, que um modelo desses pode custar. O proprietário declarava a quem o visse passar pela rua que seus valores se alinhavam a uma política ambientalmente sustentável e que seu dinheiro estava a serviço do desenvolvimento da ciência. Conhecido por alimentar pessoalmente e em abundância seus perfis em redes sociais, ele passou a usar as plataformas para questionar a gravidade da pandemia de coronavírus e combater as medidas de distanciamento social impostas pelas autoridades da Califórnia, onde está a sede de sua fábrica de carros. A Tesla teve lucro recorde no primeiro trimestre de 2020, embalada por um 2019 em que a empresa produziu mais de 300 mil veículos, e seu valor de mercado, de $140 bilhões, superou o de gigantes como McDonald's e Nike. Principal acionista da empresa, Musk, cuja fortuna é estimada em $41 bilhões, viu seu patrimônio aumentar em $13 bilhões apenas em janeiro de 2020, graças ao bom desempenho da montadora. Motivado ou não pelos custos financeiros que a epidemia deve impor, o comportamento político de Musk nas redes tem feito com que ele caia nas graças de políticos populistas de direita. O empresário tem sido defendido pelo presidente americano Donald Trump e há ainda um flerte em curso entre ele e o governo brasileiro de Bolsonaro. Nesse meio tempo, também opinou que crianças são essencialmente imunes à Covid-19 e que usar cloroquina é melhor do que nada no tratamento à doença. Há cada vez mais evidências em contrário. Criticou ainda o uso das máscaras N-95, consideradas as mais efetivas na proteção contra o SARS-CoV-2. Os comentários de Musk já mostravam alinhamento com o posicionamento do presidente americano Donald Trump em relação à epidemia. Partiu de Trump a sugestão da cloroquina como remédio e o comportamento negacionista foi a tônica de seus primeiros movimentos em relação ao assunto. Mas, conforme o número de casos aumentava no país, que essa semana ultrapassou os 100 mil mortos na pandemia, a semelhança de posturas entre ambos se tornou tal que Trump e seus aliados passaram a endossar Musk. O empresário qualificou como fascistas as medidas de distanciamento social adotadas pelo governo da Califórnia e passou a pressionar as autoridades locais a permitir a reabertura da planta da Tesla. Tesla is restarting production today in Alameda County, Rules. You will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, ask that it only be me. Trump, que concorre à reeleição em novembro e tem tentado forçar a reabertura econômica do país para aliviar a recessão mesmo que isso contrarie recomendações dos órgãos de saúde pública, apresentou seu apoio nas redes. A Califórnia deve deixar a Tesla e Elon Musk abrirem a fábrica, agora. Isso pode ser feito de forma rápida e segura. A frase é uma referência a uma cena do filme Matrix, em que o protagonista deve escolher entre a cápsula azul, para viver preso em um mundo de ilusões, ou a vermelha, para receber a revelação da verdade sobre a Matrix. Em um contexto de polarização política americana, tomar a pílula vermelha se tornou uma metáfora de posicionamento em favor da direita trumpista. O post do empresário foi replicado pela filha de Trump, Ivanka Trump. Tomado, ela escreveu. Em 2018, em meio aos esforços de salvamento de 12 meninos tailandeses e seu treinador de futebol presos em uma caverna, Musk chegou a chamar de pedófilo um dos mergulhadores responsáveis pelo resgate. Ainda em 2018, ele repentinamente anunciou a intenção de fechar o capital da Tesla, pegando de surpresa acionistas e seus próprios executivos. Dias mais tarde, voltou atrás.
Naquele mesmo ano, deu uma entrevista emotiva ao jornal The New York Times em que mencionou trabalhar 120 horas por semana e apareceu em um podcast de um comediante fumando maconha. Em maio de 2020, em meio ao enorme sucesso da Tesla no mercado, ele disse que o valor das ações da companhia estavam altas demais, os papéis perderam 10% de seu valor imediatamente. Embora causem desconforto em seu público, além de perdas financeiras, esse tipo de comentário compõe o folclore em torno do empresário e costuma ser visto como ato de excrescência de um bilionário ou como o resultado de estafa mental de um gênio atormentado a cargo de uma série de empresas. O próprio Musk já admitiu arrependimento em relação a alguns de seus comentários, mas afirmou que o número de posts positivos superava o de negativos. Dessa vez, no entanto, os posts de Musk sugerem um realinhamento político consistente. E a corte entre o dono da Tesla e a direita não teria como palco apenas os Estados Unidos. Em 21 de fevereiro, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tuitou: "Em março estarei nos Estados Unidos. Em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil." Era o primeiro sinal público de uma relação entre o magnata do Vale do Silício e o governo brasileiro. Outro ponto de aproximação é a base de Alcântara. A SpaceX já informou ao Ministério de Ciência e Tecnologia que pretende ser beneficiária do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas firmado entre Brasil e Estados Unidos e lançar foguetes a partir do Maranhão. Um encontro entre o ministro Marcos Pontes e representantes da empresa chegou a ser estudado, mas os planos foram interrompidos pela pandemia. A intermediação da relação tem sido feita, por um lado, pelos deputados federais Daniel Freitas e Eduardo Bolsonaro e, por outro, por Bill Pop, ministro conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Freitas, que é de Santa Catarina, tem um projeto de lei para dar isenção fiscal à Tesla e defende que a empresa teria interesse em se instalar no país não apenas pelo mercado brasileiro que, no ano passado, comercializou menos de 12 mil carros híbridos, mas também pelo acesso ao parque consumidor da América do Sul. Mas, especialistas no setor em Brasília veem com ceticismo os planos e negam que exista qualquer tratativa consistente entre o governo e a empresa. Elon Musk se tornou um completo republicano, e então? A pergunta, feita na página do empresário, partiu de J.T. Lewis, um político republicano de Connecticut que ostenta fotos com Trump em seus perfis. A surpresa da própria direita com seu novo aliado tem razão de ser. Musk já disse, em 2016, que Trump não lhe parecia ter o tipo de personalidade que refletia bem os Estados Unidos. O caso mais evidente é o da própria Tesla. Sua fundação se baseia na noção de que a queima de combustíveis fósseis por ação humana tem levado ao aquecimento do planeta e que vale a pena pagar mais por uma tecnologia que limite o uso dessas formas de energia. Mas não é o único exemplo. Musk também presidiu uma empresa de painéis de energia solar. O problema é que Trump, e também Bolsonaro, é um negacionista da gravidade das mudanças climáticas e da necessidade de ação sobre elas. Tanto assim que, em 2019, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que estabelecia metas aos diferentes países de redução de emissão de CO2 na atmosfera. Domesticamente, Trump se engajou em uma guerra regulatória contra autoridades estaduais que tentavam impor regras mais rígidas de emissões de carbono para o setor automobilístico. Consultado sobre o assunto, o deputado Freitas deixou claro que o interesse do Brasil na Tesla não tem a ver com a preocupação com o meio ambiente. Eu acho que o governo está primeiro pensando na economia, na geração de emprego e renda que uma cadeia produtiva dessas significa. Não necessariamente essa questão ambiental, afirmou. Em um fórum do qual o próprio empresário costuma participar na plataforma G-Reddit, um fã resumiu a contradição. Eu me pergunto o que Musk pensou consigo mesmo quando percebeu que as pessoas que apoiam sua demanda para forçar o trabalho em meio à pandemia têm como líder Donald Trump. O presidente Trump tweetar sobre "você não é bom para os negócios", especialmente se você é um garoto propaganda de um mundo pós-petróleo, de cuide da terra como Musk é. Para a analista conservadora Tiana Love, da Washington Examiner, a reação dos fãs é desmedida.
Love argumenta que se Musk está perdendo parte de sua base, ele pode estar agregando novos admiradores ao seu séquito de seguidores e ajudando a estabelecer posicionamentos comuns entre grupos que parecem tão antagônicos, como os apoiadores de Trump e os fãs de Musk. Não estamos vendo ele acenar para a extrema-direita, nem concordar com racismo ou sexismo. A atitude é mais sobre querer manter seus negócios abertos, e acho que isso ressoa com Trump, afirmou.